Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou Érico Pastana, sou um dos co-founders aqui da Venture Hub e muito contente de poder hoje compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí, do que tem de boas práticas em termos desse tema que está tão em alta e que tem tanta gente fazendo, tanta gente querendo fazer, que é fazer a conexão com esse mundo, né, com esse mundo da nova economia, esse mundo da inovação, e que acontece muito através das chamadas startups, né, essas empresas novas, empresas com foco em inovar de maneira disruptiva, de maneira ágil, de maneira exponencializada, né? Então, agradeço muito aí a presença de todo mundo que veio compartilhar com a gente um pouquinho disso. A gente vai ter esse momento aqui de tarde, a gente faz mais um igual a esse, não, né? Mais uma sessão como essa daqui hoje às 7 horas da noite. Então, se você não ficar até o final, quiser acompanhar também mais tarde, a gente vai estar por aí. Agradeço bastante, estou muito contente de estar aqui com vocês, tudo bem? Então, quem está acompanhando a gente aí pelos canais que a gente está distribuindo esse vídeo, faça suas perguntas, o time da Venture está ali disponível para receber perguntas e para poder daí passar as perguntas para mim, a gente vai conversando, vocês vão deixando suas perguntas, a gente vai interagindo, que eu acho que é uma maneira bacana de fazer isso acontecer da melhor maneira, né? Vou compartilhar aqui a minha tela, deixa eu só fazer uma pequena mudança aqui. Vamos lá, peraí, consegui sair aqui da tela anterior. E vou colocar a minha apresentação para vocês poderem acompanhar. Daí, Maísa, o pessoal da Venture que está aí, vai me dando um feedback que eu estou sem retorno, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Espero que funcione certinho. Bacana, espero que vocês estejam vendo a minha tela agora. Deixa eu só puxar para ver o chat aqui do outro lado. Ok, bacana, então tudo ok. Bom, pessoal, então, assim, sem muitas delongas, eu vou abordar aí esse tema que realmente está fazendo diferença e as empresas mais inovadoras do mundo aí estão, logicamente, surfando essa onda, às vezes criando suas próprias startups, fazendo conexão com startup. E eu vou falar por que é bacana fazer isso, e não só vou falar por que, como eu vim com a missão aí de realmente ajudar todo mundo que quer seguir essa trilha, né, que quer ir para esse lado, que entende que isso tem vantagens aí para as empresas, seja você média empresa, grande empresa, seja você até uma startup que quer conectar com outras startups ou quer conectar com outras empresas, para todos vocês que entendem que esse é um caminho bacana, a minha missão aqui hoje é trazer um pouco de informação, boas práticas, de forma que vocês possam fazer isso da melhor maneira, com o melhor retorno e tudo mais, tá? Então, falando um pouquinho, né? Então, hoje nosso evento aí, online, webinar, 3 passos para acelerar sua conexão com startups. Nós, né? Nós da Venture, por que a gente está fazendo isso, né? O que a gente faz no nosso dia a dia? A gente ajuda empresas a liderarem o futuro dos seus mercados, transformando os desafios de inovação e desafios de crescimento em resultados reais de negócio. Vocês vão ver que, basicamente, esse tema que a gente traz hoje, ele tem muito a ver com isso, com ajudar a resolver desafios de inovação, desafios de negócio, desafios de crescimento, fazendo com que isso daí se torne, na verdade, esse desafio, resolver esse desafio se transforme numa vantagem competitiva. E a gente faz isso de diversas maneiras. Hoje a gente vai falar sobre uma maneira, que essa é o modelo de conexão com startups. Espero que vocês achem bacana. A gente faz isso ajudando empresas de todos os tamanhos, dentro da nossa missão, que é viabilizar a inovação para todos de forma sustentável, rentável, colaborativa e em todos os lugares, né? Então, pelo menos a gente está indo nessa direção. Já estamos em alguns lugares, já conseguimos, como vou mostrar, ajudar diversas empresas nessa jornada aí, e a gente segue firme na missão e contamos aí, na verdade, esse modelo, né, de trabalho, de ecossistema que a gente promove, ele depende da interação de diversos players. Então, acho que por isso que a gente conta com a ajuda de todos para levar a inovação para frente, levar o país para frente, levar o mundo para frente de alguma maneira, né? E o que a gente percebeu, né, nesse período aí em que a gente vem trabalhando com inovação, o que a gente conhece desse mercado e o que nos motiva até a trazer isso como missão fortemente e entender que esse é um modelo bacana, né?
inovar, a gente sabe que é uma tarefa difícil no dia a dia da maioria dos líderes, em todos os níveis, em todos os tamanhos de empresa, ainda mais hoje em dia, né? Alguns dados para reforçar isso aí. Então, 82% aí dos líderes, né, dizem ter dificuldade em planejar e alocar tempo para inovação. Bem comum esse problema, né? Você está lá, você quer fazer, você entende que a inovação é importante, você já viu que é importante, mas tem uma dificuldade de planejar, porque muitas vezes fora do contexto tradicional do que a sua empresa faz, sua atividade do dia a dia, e também você tem dificuldade em alocar tempo, uma vez que não torna isso prioridade, muitas vezes, né? E mesmo quando você consegue fazer, 50% aí das iniciativas obtém resultados abaixo aí dos esperados ou não obtém o resultado esperado. Mais de 40% dos líderes aí dizem ter dificuldade em medir e compreender o resultado esperado até, né? Então, assim, você não obtém o resultado e muitas vezes você nem sabe como, o que vai sair de resultado dessa inovação, e aqui, no caso, falar um pouquinho de conexão com startup, 60% tem medo de prejudicar a sua imagem na empresa. O que significa isso? Pô, você veio na sua carreira, está montando uma carreira sólida, ou seja como empreendedor também, mas está montando uma empresa sólida, uma carreira sólida, etc. E daí você fala, pô, agora eu vou nessa direção que totalmente, às vezes, disruptiva para você, para o seu time, vai colocar às vezes, aquela imagem em risco. Lógico que esse mindset ele está mudando, mas isso ainda é um problema real, né? Então, a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre o que, né, quais são as dificuldades, aquilo em termos de inovação em geral. E aqui a gente vai falar hoje quais são as dificuldades e como superar um pouco dessas barreiras que eu comentei, desses problemas que eu comentei, quando a gente fala de conexão com startup. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre por quê, quais são as expectativas que geralmente se tem, como que você consegue planilhar isso daí de uma maneira mais bacana, transformar isso em objetivos mais alcançáveis, mais mensuráveis, para que você possa ter mais confiança em seguir em frente e fazer com que o seu time atinja resultados ou a sua empresa atinja resultados de maneira mais eficiente, né? Outra coisa que a gente percebe bastante do nosso trabalho, e também por diversas fontes, né? Se você for procurar, você vai encontrar esse tipo de dado. Programas e conexões isolados em termos de inovação, eles dificilmente criam inovação sustentável, né? Isso significa que, às vezes, você fazer assim, só dar uma pequena iniciativa, ela é viável, lógico, quer dizer, ela é importante, às vezes eu não diria para você não fazer, mas eu diria que pensar em inovação num contexto mais estratégico mesmo, colocando isso como um dos alicerces da empresa ou das iniciativas que você faz, logicamente que é importante. Por isso que a gente sempre fala, né? Que, da mesma maneira que como você trata aí a sua operação do dia a dia, seja lá em qual área que você trabalha, mas você tem um processo, tem uma estratégia, você tem um planejamento, você planejou o ano, você planejou o semestre, o trimestre, você planejou, se for uma linha de produção, você sabe quanto que tem que sair, quem vai trabalhar, quanto, se é um turno, 2 turnos e tal, etc. E para que a inovação, ou para que qualquer iniciativa, ainda mais inovação, que às vezes é muito fora do core ali do que está fazendo, para que isso dê certo, você precisa também tratar isso com o mesmo nível de gestão, não é a mesma forma de gestão, mas é o mesmo nível de gestão que você traz para a sua operação do dia a dia. Então, é muito comum esse problema, né? A pessoa está fazendo iniciativas de inovação, mas não tem um objetivo claro, não tem o mesmo nível de gestão. Então, trazendo aí esse ponto, e a gente vai falar um pouco disso hoje, principalmente no ponto de conexão com startup. Vamos falar um pouquinho sobre como organizar os objetivos e as táticas que você pode ter para fazer esse tipo de conexão e fazer de maneira bacana, de maneira que funciona, e assim também como entender as táticas dentro da sua realidade operacional, tá? Lógico que nós vamos até uma profundidade que dá para fazer nesse tempo que a gente tem, mas acho que dá para abrir bastante a mente aí de quem está participando para entender o que tem disponível de ferramental e tudo mais, e como fazer isso ser gestionável, digamos assim, né? E daí, por fim, aqui um outro ponto, o terceiro ponto que eu acho que tem aí como premissa, né, na nossa visão como empresa, é que a velocidade da mudança e a quantidade de novas informações cresce exponencialmente, né? E aí, isso daí faz com que, se você não tiver uma estratégia bem definida para conseguir acompanhar essa onda, cada vez você fica mais para trás. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre exatamente como fazer esse processo de acompanhar, através um pouco mais de open innovation, né, inovação mais aberta, mas como fazer um acompanhamento do que está acontecendo no mercado, ter informação mais relevante, ter informação mais precisa um pouco, né, pelo menos para entender um pouco mais o que está acontecendo e conseguir não ficar para trás ou ter mais segurança na tomada de decisão e até na ligação com as startups corretas. Bacana?
Então, diria que hoje, então, nós temos aqui as 3 coisas que eu imagino que a gente tem que tirar daqui quando a gente terminar aqui, que eu gostaria que vocês entendessem. O que geralmente dá errado na conexão entre empresas e startups de maneira geral e como desviar das armadilhas. Segundo ponto é como desenvolver um relacionamento de forma estratégica em 3 passos. Então, olhando um pouquinho para a estratégia, para as táticas e um pouquinho sobre execução e métricas, o que olhar. E, por fim, disponibilizar para vocês algumas ferramentas gratuitas que você pode utilizar no seu dia a dia para alinhar as suas iniciativas, para alinhar o seu time, para alinhar a sua empresa, digamos assim, para que você faça essa conexão e isso é de maneira mais estratégica, que tenha uma possibilidade maior de obter resultado, né? E a gente não está falando isso, eu não vou falar, o que eu vou falar aqui para vocês, que sobre esse tema, não é uma coisa que a gente está tirando da cachola, né? Inclusive, você vê ali, são muitos dados que a gente realmente tem uma área de pesquisa mesmo, entender o que está acontecendo no mundo, o que tem de mais novo e coisas que a gente já aplicou em um punhado grande das maiores empresas do mundo, aí como algumas delas estou mostrando aqui para vocês, que fizeram projetos e que têm projetos e que têm parcerias com a gente no sentido de alavancar a inovação dentro de seus próprios negócios. E do lado de startup, né, que não poderíamos deixar de falar também, não estamos falando coisa que estamos tirando da cachola, que vem de real experiência, já em nosso programa já passaram mais de 350 startups, valuation do nosso próprio portfólio hoje, onde a gente tem participações, está em mais de 200 milhões de reais, né, não a nossa parte, mas as próprias startups, mais de 10 bets de aceleração, ou seja, startups que às vezes chegam e a gente trabalha para que elas cresçam, mais de 12 mil startups que a gente tem acesso aí, junto aos nossos parceiros, não na nossa base somente, mas tem que trabalhar em rede, a gente trabalha em rede para trazer isso, então tem vários cases bacanas no caso de startups, rodando tudo isso em 2 centros de inovação, fotos reais aqui, o Hub de Campinas e o Hub de Manaus, Manaus mais focado em indústria 4.0 e Campinas nas demais áreas, mas não necessariamente, e tudo isso numa rede bem globalizada, e a gente gostaria da ajuda de todos, até quem tiver visão de como escalar, né, essa inovação aí partindo do Brasil para fora, ou até vice-versa, a gente está aí para fazer isso, e tudo isso gerou uma plataforma de inovação que é a Venture Hub, que tem 4 áreas, startups, corporates, parceiros tecnológicos e uma área de educação, e hoje o nosso foco é startups e corporates, tá? E quando a gente olha para startups e corporates, o que a gente precisa ter em mente é que fazer essa conexão acontecer, por mais que isso esteja batido falar isso, mas é real, a gente precisa de um novo mindset. Eu vou falar um pouquinho por que a gente precisa, né? Primeira coisa, essa frase também já conhecida, startups não são uma versão pequena de uma grande empresa. E quando a gente pensa na conexão, por que é tão desafiador conectar com startup, né? Pensa numa startup. Startup, ela está querendo encontrar novos clientes. Se você é um novo cliente ou um possível novo cliente, ela quer falar com você, ela quer fazer, ela pode customizar um projeto, ela é ágil, ela tem um time geralmente que está com ideias bacanas e inovação na cabeça para fazer acontecer. Então, por que esse grande desafio, né? O que acontece no meio desse caminho que acaba trazendo dificuldades nessa conexão, certo? Então, vou falar um pouquinho disso hoje. E a primeira coisa é que nós, de maneira geral, nós somos treinados para pensar dentro da caixa, né, no nosso dia a dia. Então, quando você tem um problema, como que você busca resolver? Não estou dizendo que esse não é um caminho, estou dizendo apenas que não é o único caminho, né? Como que você geralmente busca? Pô, vou buscar aqui em casa, o que tem de solução, como que eu faço? Vamos fazer aqui um Kaizen, tá tudo certo, isso tem que fazer. Mas quando você tem para alguns desafios, dependendo do desafio, é bacana que você pense fora da caixa na hora de você buscar a solução. E é aí, deixa eu passar aqui que não passou, e é aí que as startups entram, né? E você tem que as enxergar desta maneira. Elas ajudam você a resolver seus desafios de maneira mais rápida, mais barata, geralmente mais assertiva, porque conhece bem do problema, que às vezes não é o seu core business, né? Às vezes é, mas às vezes não é, conhece bem, e de maneira muito mais estratégica, porque permite que o investimento seja feito, vou falar sobre isso, seja feito de maneira cadenciada, seja feito de maneira pensada, com baixo risco, geralmente, certo? Então, e isso também que eu estou falando, e fazer conexão com startup, com novos negócios, com novas tecnologias, né? Que nós estamos falando de startup aqui, mas eu vou mostrar algumas coisas também, que a gente tem trabalhos não só no nível de startup, mas projetos, universidades, tudo onde se geram novos conhecimentos e se tem novas possibilidades, a gente pode considerar basicamente no mesmo contexto, não exatamente no mesmo contexto, mas basicamente
Mas eu trouxe aqui esse gráfico aqui para ilustrar, né? Isso daqui são as aquisições do Google durante os anos aí de 2001 a 2013, tá? Então, isso aqui é o número de empresas que o Google, durante esse período aqui, em que ele já era relativamente forte, mas 2001, tá, ele estava no começo, já vai fazer quase 20 anos, e a quantidade de empresas, eu estou falando de M&A aqui, não é o único caminho para conectar, é um exemplo só, mas veja a quantidade de empresas que ele adquiriu ao longo da história dele, certo? Aí vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui, indo para 2005, ó, o Android, por exemplo, foi uma aquisição, né? Aqui atrás, ó, Applied Semantics, eu não sei se vocês enxergam, vou pôr o pointer aqui, ó, Applied Semantics, adquirida em 2003, certo? Totalmente estratégico. Não conheço estratégia profundamente do Google, mas imagino eu que em termos de semantics e outras coisas semânticas, ele já visualizava que hoje em dia a gente ia ter semântica no nosso dia a dia, né? Então, você pega, lógico, a Amazon com a Alexa, o próprio, eu não lembro como é o nome da inteligência artificial do Google, mas assim, você precisa ter toda essa parte de semântica, a parte de entendimento mais artificial, de uma inteligência mais artificial, então está adquirindo lá em 2003 e atualmente, às vezes, está em uso aí, então uma aquisição estratégica. O YouTube, por exemplo, aquisição estratégica em 2007. Se você olhar de pertinho aqui, você vai ver que uma série de aquisições foram feitas para formar o que é o Google hoje, para que ele possa entregar o que ele entrega hoje, certo? Dava para ter feito em casa? Provavelmente dava para ter feito em casa, ali, os programadores, com conhecimento e tudo mais, mas não era o melhor caminho, né? O melhor caminho, talvez nem seja isso, mas esse era um caminho talvez melhor do que o caminho de achar que vai fazer tudo em casa, correto? Então, essa aqui, uma visão para mostrar, na verdade, que esse relacionamento com coisas, com novos negócios ou com tecnologia, isso não é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo, só que agora ele ganhou um modelo mais de escala, em que quase qualquer empresa é capaz de fazer coisas desse tipo aqui, certo? De maneira muito menos arriscada, né? E aqui eu falei de M&A aqui no slide, mas não necessariamente esse caminho, eu vou falar de outros caminhos também. E aí, bom, o pessoal fala, pô, mas é o Google, não é inteligência artificial, será que tem na minha área também, né? Então, pô, aqui eu trouxe um exemplo do que está, e eu recomendo vocês entrarem nessa pesquisa que está aqui da BCG, mas, por exemplo, né, indústria 4.0, o que está acontecendo na indústria 4.0? Robôs autônomos, simulação, integração de sistema, internet das coisas, cybersecurity, cloud, manufatura aditiva, a realidade aumentada, tudo isso está impactando tudo e provavelmente está impactando a sua área de alguma maneira também, certo? Então, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa não encaixa no seu próprio negócio. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Para quem não sabe o que é isso daqui, por exemplo, acho que a maioria não sabe, mas é muito bacana. Isso daqui é da Givaudan, né, na área de cosméticos e perfumes, é uma maneira que eles têm atual de, com inteligência artificial, criar novas fragrâncias de perfume, certo? Então, totalmente os perfumistas, a forma que eles trabalhavam está mudando, né? Certo? Igual muitas profissões que estão aí desaparecendo, sumindo, isso está acontecendo na área de perfumes. Aqui, ó, IBM, com o Watson, provavelmente, né? Usando inteligência artificial para criar novas fragrâncias. Aqui uma máquina de criar, tem vários exemplos, né? Então, isso muda esse mercado completamente, porque viabiliza coisas como 7 minutos para personalizar minha própria fragrância, de repente, na própria loja eu já vejo, faço minha própria fragrância e tudo mais. Então, na sua área também pode se encaixar. Aqui outro exemplo da Augury, né? A Augury é uma empresa israelense e o que ela conseguiu no ano passado foi uma coisa muito bacana, que ela conseguiu fazer o seguinte: aquele seguro que se dá para quando tem parada de máquina, por conta de manutenção, ele tinha toda uma modelagem mais tradicional e pela primeira vez, né, no ano passado, uma grande seguradora alemã, na verdade, passou a segurar essas máquinas que são, na verdade, monitoradas por inteligência artificial. Então, foi um salto aí nessa indústria, o monitoramento das máquinas para manutenção e tal. Se o inteligência artificial falhar, tem um seguro agora, que até então não era possível. Então, o impacto nessa indústria, eu não vou entrar nesse detalhe. Pô, os consumidores estão mudando de maneira geral. Esse tipo de coisa aqui, né, que agora, pô, com uma fotografia você consegue levantar qual que é o produto. A questão que hoje também as televisões estão migrando, né, para, por exemplo, você poder comprar uma coisa que você está vendo ali na hora.
Packaging pode ser uma outra área que também, embalagens, né? Pode ser uma outra área que influencia a sua indústria, o seu negócio. Então, tem uma série que recomendo depois, quem quiser dar uma olhadinha na apresentação, tem várias startups na área de packaging. Alimentos, certo? Então, por que eu passei isso aqui? Isso aqui a gente mesmo, por exemplo, não tem os números aqui, mas o trabalho que nós mesmos desenvolvemos mostrando a quantidade de projetos na área de energia sustentável que existem no Brasil com mapeamento. Então, a quantidade de coisas, né? Esse aqui é um outro projeto também para a Indústria 4.0 que nós desenvolvemos, que mostra a quantidade de startups querendo resolver uma ou duas determinados problemas. Por que eu estou mostrando isso, né? Porque, para que você entenda que, muito provavelmente, na área que você atua, seja qual área ela for, as startups estão, sim, trabalhando ali, atuando ali, e tem coisa muito bacana. Elas não são as inimigas, né, mas elas são possíveis empresas que te ajudam a entrar nessa disrupção, a fazer você surfar também essa onda, certo? Tá bom. Então, como é que faz isso no dia a dia, né? Como que seria uma maneira, Érico, para poder tentar acompanhar tudo isso aqui na minha realidade? Então, uma coisa que eu diria, se eu pedisse para você hoje, falasse assim, cara, pega esse mapa aqui, ó, que eu mostrei, certo? Que nada mais é do que aqui tem as inovações que você imagina para as operações do dia a dia, inovações incrementais ou de sustentação, que a gente chama, né? Ou inovações disruptivas, e pedisse para você, cara, coloca aqui tudo que você imagina que pode influenciar. Pega aí o seu time e fala, time, plota aqui, gruda post-it, em tudo que vocês imaginam pode influenciar. Ia sair provavelmente um tanto gigantesco de projetos, né? Porque toda área tem, puta, a minha área de vendas poderia melhorar com certas inovações, a minha área de produção, a minha área de marketing, todas as áreas poderiam melhorar. Se obter uma figura com muitos projetos, provavelmente. E como que as startups ajudam a mudar isso, né? Só voltando aqui um pouquinho. Então, parte dos seus projetos, eles estariam aqui em coisas operacionais, inovações simples de serem feitas. Às vezes, fala, pô, isso aqui eu posso implementar. E muitas vezes a empresa fica navegando aqui. O que não está errado, está certo, eu tenho que fazer. Mas muitos projetos vão estar aqui na área de disrupção. Você fala, pô, isso aqui tem capacidade de fazer uma disrupção na minha indústria, uma disrupção no meu negócio, uma disrupção, sei lá, nesse mercado. E eu não consigo atuar nisso daí, certo? Eu não tenho aquela, vamos supor, tá? Um exemplo, eu não tenho ideia de como eu trafego com inteligência artificial para obter esse tipo de coisa que eu poderia, e se eu obtivesse, eu poderia dar um salto grande em termos de mercado, ter um diferencial competitivo grande, certo? E o que as startups fazem é que elas ajudam você a reduzir o tempo e o recurso necessário para executar a sua estratégia de inovação. Então, se você plotasse lá e falasse assim, beleza, cara, agora prioriza quais são esses e vamos tentar entender como que a gente pode, o que tem no mercado que pode transformar essa inovação disruptiva, certo? Ou seja, essa inovação que está aqui para você, ó, não somente essas, tá? Mas dando um exemplo aqui das que são mais disruptivas, como o que no mercado existe já, ou que startups fazem com que essa inovação, que às vezes é disruptiva para a gente, para o nosso mercado, como que eu faço para ela transformar essa inovação para algo mais operacional, algo que caiba mais no meu dia a dia. Então, o que as startups fazem é exatamente isso, pegar alguma coisa que está fora, é uma solução que você... Não só isso elas fazem, né? Mas é uma solução para você estar fora fora de cogitação, às vezes, trabalhar naquilo em termos de time, não consegue, não tem o investimento, ou não consegue o recurso humano necessário de conhecimento, é muito distante do que a sua operação core faz hoje. Então, as startups ajudam você a trazer as coisas daqui ou daqui para cá, né? Ou viabilizar mais rápido coisas operacionais, diminuindo os tempos e recursos necessários, certo? Para que você consiga ter o grau de novidade, criatividade daquilo que você espera a ser entregue dentro da sua empresa. Uma outra maneira que existe, que a gente trabalha também, que algumas empresas trabalham que faz sentido, é quando você tem uma tecnologia, ou você tem uma solução que está em prateleira, certo? Que para você aquele mercado já, de alguma maneira, já estabilizou, mas encaixar a sua solução dentro de um modelo de negócio novo, disruptivo, dentro de uma startup, por exemplo, que às vezes só precisa desse empurrãozinho para escalar, pode ser um modelo bem interessante também para você daí ganhar, se você é a empresa, né, você vai através de royalty, poder obter, a gente tem cases bacanas em que isso foi feito com bastante sucesso, tá? Então, aqui, o que eu vou falar a partir de agora é para que a gente saia do FOMO, né? Aquele fear of missing out, aquela ideia de que, eu preciso fazer conexão com startup de qualquer maneira aqui, só para fazer, porque está todo mundo fazendo, certo?
e passar a fazer de maneira mais estratégica, né? Então, vamos lá falar um pouquinho do que dá errado, geralmente, nos programas, seja programas internos, seja conexão externa, seja uma pessoa que está fazendo esse tipo de iniciativa de maneira estratégica, vai pensando de maneira estratégica dentro da empresa, certo? O que geralmente dá errado de acordo com dados, né? Essa aqui é até uma pesquisa europeia, mas tem outras pesquisas bacanas também que vão trazer bastante informação. Recomendo que vocês deem uma procurada, se procurar por Corporate Startup Relationship, vocês vão achar coisas bacanas. Mas aqui eu gosto muito dessa pesquisa da BCG, ela é de 2020, e o que mostra aqui é que menos de 50% dos projetos piloto tem sucesso. É até natural, né? Porque, assim, são projetos piloto, tem uma tentativa ali e tal. Menos de 50% taxa de sucesso de impacto em cultura. Então, sabe quando aquela pessoa fala assim, pô, eu vou fazer conexão com startup, e uma das coisas que eu gostaria aqui é que o meu time passasse, ou que a nossa empresa passasse a ter uma cultura mais de startup. Muitas vezes isso não atinge, né, através da conexão. Menos de 35% diz estar satisfeita, a empresa diz estar satisfeita com o que ela conseguiu de resultado em relação ao acesso a talentos, né, muitas vezes através de M&A, né? Isso é bem comum, né? A pessoa faz um M&A buscando não só aquele mercado, aquela carteira de cliente, mas sim buscando aquele conhecimento que está dentro da empresa. Menos de 50% melhora nas operações core. Então, também é uma coisa bem que se procura startup bastante por conta disso, né? Para ter melhoria na operação, melhoria no core business. E assim, e o que e dentro, né, que outras coisas que não estão atingindo. Então, os projetos piloto, que tipo de objetivo, né? Revenue, ou seja, receita, novos negócios, impacto na cultura, acesso a talentos e por aí vai, certo? Mas a pergunta maior do que essa é por quê, né? Por que não dá certo? E daí essa mesma pesquisa muito interessante, ela mostra aqui uma coisa bem interessante, a visão tanto da startup quanto a visão da corporate, né? Dentro dessa pesquisa mostra por que vocês acham que esses projetos não deram certo, certo? Então, um primeiro ponto aqui, e aqui é interessante ver onde as empresas concordam, né? Onde os corporates e as startups, a startup em verde aqui, né? Onde elas concordam e onde elas discordam, por exemplo, tá vendo? Então, a corporate, ela acha que teve uma falta de direção e governança muito grande aqui. A startup não enxerga isso, certo? Porque para ela, aquele movimento às vezes mais ágil, ou ter que fazer alguns caminhos, cortar alguns caminhos é natural, e às vezes por parte da corporate nem tanto. Então, aqui, ó, levantei alguns, vou trazer só para o pessoal ficar com isso na mente. Tomada de decisão lenta ou engessada, desalinhamento e falta de transparência das expectativas, case ou piloto não definidos claramente, falta de envolvimento da alta gestão, falta de direção e governança, falta de habilidade de lidar com mindsets diferentes. Então, se você vê aqui, não todos, mas uma boa parte dos problemas, uma boa parte dos porquês, às vezes não dá certo, eles são muito relacionados a uma comunicação organizada, uma definição forte de objetivos, uma definição forte de estratégia. Então, por isso que eu diria, né, nos 3 passos, que o primeiro passo é revisar o seu plano ou criar um, se você ainda não tem. Tem várias ferramentas para fazer isso, eu vou mostrar uma delas aqui, que é complementada por uma outra, que nós vamos mostrar no finalzinho aqui. Ambas são gratuitas, está no nosso site, só baixar, é um Canvas, você consegue usar de maneira bem bacana. Mas a primeira pergunta, então, é por que queremos nos conectar com startups, né? Por que a gente está querendo conectar? Então, como eu falei, cara, a gente quer fazer projeto piloto, resolver problema operacional, a gente quer abrir novos mercados, a gente quer fazer shift cultural dentro da empresa, certo? E daí, como você faz isso? Primeiro, levanta as oportunidades, certo? Então, se você pode baixar isso daqui também no nosso site, o Canvas, para fazer isso aqui, vem com o seu time, organiza o seu time, pega a post-it, fala onde que vocês estão vendo possibilidades de fazer o quê, e pensem em cada uma dessas possibilidades ou nas ligações que vocês estão pensando em fazer, né? Então, cola aqui, tá vendo? Os projetos dentro dos locais aqui, disruptivo, mais incremental, isso aqui está nas operações, e daí vocês venham para cá e pensem no por quê? E aí tem uma outra ferramenta que a gente chama de Corporate Startup Checklist, que ela é um checklist no momento do relacionamento com a startup, que é bem importante ser feito, a gente usa com sucesso em vários projetos, recomendo muito, é gratuito, só baixar lá. Mas quando você estiver bolando sua estratégia, você tem que pensar nisso, e você tem que trazer isso de maneira clara para todos os stakeholders, todo mundo que está lá dentro. Então, por exemplo, aqui, você tem uma expectativa de realizar projeto piloto,
tem uma expectativa de que a startup vai abrir novos canais de receita para você, você tem uma expectativa de acessar talentos, né? Então, aqui eu fiz um exemplo, né? Por que é importante isso? Porque, assim, se você trazer isso de maneira clara no momento do relacionamento, e isso também serve para startup, né? É muito mais fácil de você acertar. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê isso bastante, né? A empresa foi para frente com uma visão de, cara, quero fazer M&A, quero comprar, né? E vou começar o relacionamento aqui. E a startup está querendo só vender, certo? Ou a empresa está com uma visão de employer branding e a startup está querendo fazer piloto, entendeu? E por aí vai, né? Então, assim, a gente enumerou nessa ferramenta aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 principais coisas que tem geralmente dentro dos objetivos, que você simplesmente pode, para cada iniciativa ali, você pode classificar e falar, pô, isso aqui seria legal, isso pode ter um impacto dessa maneira, e depois, dessa maneira, com isso mapeado, é mais fácil você fazer um alinhamento, né? E dentro do alinhamento, a gente sempre fala por trás, se você tiver com isso organizado, o que você acredita, o que seu time acredita, quais são as expectativas reais, você trazer aí pelo menos uns 2, 3 níveis de decisórios ali, não só de decisório, mas de operação também, e ter aquele cara que conhece de startup perto de você, né? Então, que é o Startup Champion. Então, organizou isso, fez assim, vamos pensar lean, né? De maneira simples, não fazer aquela baita estratégia que nós vamos fazer para daqui a esses 5 anos aqui, isso tem que fazer também. Eu estou trazendo aqui uma maneira mais, pô, nós vamos fazer esse relacionamento, vamos trazer esse tipo de ferramental para a gente errar menos, trazer um ferramental prático, tático ali. O passo 2, então, eu acredito que se você fizer isso, você já vai ter uma visão melhor. Isso junto ao Canvas de planejamento de inovação, mais ou menos, vou mostrar para vocês ali na frente, você pode baixar também, isso vai trazer uma boa visão, uma visão mais bacana para você. Um segundo passo, revisar suas táticas ou estruturar suas táticas. Isso é outro ponto. A pessoa fala, pô, vou conectar com startup, então o que eu faço? Cara, começa a trazer startup aí. Está errado? Não, não está errado. Claro que não. Você pode fazer isso, você pode trazer. É importante você começar de alguma maneira. Mas já que você vai começar, certo? E já que tem um monte de gente que está pensando nisso, estruturando isso e procurando trazer isso de maneira bem pragmática, por que não buscar algum ferramental ou buscar uma maneira bem já processual de fazer? Então, tática, né? Conjunto de métodos utilizados para alcançar a realização de um objetivo. E daí eu trouxe aqui uma tabela que também é um exemplo, tá? Você tem que fazer a revisão de táticas em acordo com a sua visão aí, em acordo com o seu alinhamento estratégico, em acordo com o que a empresa está buscando, claro, né? Mas daqui eu tenho um exemplo. Dentro dos objetivos, por exemplo, adaptação cultural, muitas vezes a pessoa está buscando esse relacionamento ou iniciativas de inovação para fazer cultura, shift cultural, reforço de marca para atrair e reter clientes, parceiros, para reter talentos, solucionar desafios de negócio, certo? Nós temos um desafio, pô, que a gente falou um pouquinho disso lá atrás, expandir e liderar mercados futuros é outro tipo, geralmente, de visão, outra coisa que você pode fazer. Agora, assim, o que eu vou fazer que tem fit com esse objetivo? Então, o problema é não ter objetivo já é uma coisa muito ruim. Agora, uma vez que você organizou os objetivos, fica muito mais fácil você escolher a tática correta. Por exemplo, aqui que a gente fez? De maneira generalista, a gente pintou de mais escuro aquilo que funcionaria melhor para cada objetivo, tá? É lógico que cada caso é um caso, você precisa ir lá. No nosso site também tem um blog, post sobre isso daqui, que pode funcionar bacana. Entra lá, vê, chama o teu time, preenche, faz um desse daqui e preenche. Mas, por exemplo, né? Cara, se você quer fazer reforço de marca, talvez, lógico que não é absoluto isso, mas talvez M&A não seja o melhor caminho, porque pode ser caríssimo e pode ser extremamente arriscado, né? M&A é uma ação específica que geralmente requer um investimento alto. Por outro lado, se você quer fazer um reforço de marca, você pode criar uma comunidade através de eventos, né? E aí uma comunidade que busque startups, pode se associar a uma comunidade de startups, você pode desenvolver novos negócios. Você pensa em adaptação cultural, por exemplo, também você pode fazer, juntar com aceleradoras, incubadoras, você pode fazer treinamentos, workshops que envolvam o mindset startup, ou envolvam a própria conexão com startup, já fizemos isso bastante. Ou seja, parece óbvio, mas a gente vê muita gente não fazer isso. Então, definir os objetivos, definir uma visão maior, separa as táticas e depois verifica com o seu time, e daí vai escalando para ver se essa tática está dentro da sua realidade operacional, certo? Parece óbvio também, mas é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem de maneira pragmática, olhar para isso. Então, ou seja, você tomou algumas decisões do que você imagina que vai fazer sentido, só que dependendo do que você quer fazer,
dependendo do que você vai fazer, tem um maior ou menor comprometimento seu, seja em termos de dinheiro, seja em termos de time, seja em termos de tempo, certo? E tem um maior ou menor comprometimento daquela empresa, daquela startup com a qual você está se relacionando. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, cara, M&A, que é Merger and Acquisition, é um comprometimento alto do seu lado e um altíssimo, o maior possível da startup, é a aquisição, certo? Por outro lado, você quer co-desenvolver produtos, você vai ter um comprometimento um pouco maior, da startup pode ser grande também. Ou seja, são vários casos aqui, mas o que você tem que fazer é adequar a sua realidade operacional, porque às vezes a gente vê também, o cara quer fazer, né, a empresa quer fazer um negócio mirabolante, sensacional, que em teoria seria muito bacana, mas ela não está disposta a pôr o time dela para trabalhar naquilo, não está disposta a ter um time que vai trabalhar naquilo lá, ou ter um líder de projeto que vai estar semi-dedicado ou 100% dedicado àquele processo. Então, adequar isso à sua realidade e alinhar. Uma vez que você entendeu as oportunidades, mapeou inicialmente elas, posicionou, encontrou os objetivos que você tem em cada uma delas, trouxe isso um pouco mais para a visão tática, né? O que é possível ser feito, mapeou isso, depois validou isso em termos do que há disponível para ser feito, inclusive, né, de onde que vem o funding para tudo isso, de onde que vem o dinheiro para tudo isso e tudo mais, a chance de você acertar é muito maior. E entender o desdobramento operacional. Então, porque cada um, né, voltando aqui, ó, cada uma dessas coisas aqui, no envolvimento com startups, cada um desses processos aqui, ele vai gerar certas possibilidades aqui dentro dos objetivos que você tem com a startup específica, né? Então, aquele que eu mostrei ali em cima, para você ter uma ideia de objetivos gerais, também no relacionamento, isso é extremamente importante, isso daqui, acho que talvez uma das coisas mais importantes, uma vez que você já fez o screening, achou algumas startups, no momento de alinhamento, tem uma ferramenta de alinhamento, certo? Se você não tem nenhuma, baixa lá no site, gratuito, chama Corporate Startup Relationship Checklist, certo? É o checklist para esse relacionamento e marca, pô, eu estou querendo isso. Será que a startup entende que eu estou querendo isso? O que será que ela está querendo? E como será que a gente consegue juntar? Por quê? Porque adquirir de uma startup não é um fornecedor, não é como um fornecedor comum, certo? Ela está em outro timing, é mais uma parceria, tem que ser visto um pouco mais como uma parceria. Lógico que pode ser uma aquisição comum também, mas tem que ser visto como uma parceria também, tá bom? Então, trazer isso daqui. E assim, uma startup pode não atender todos os requisitos que você tem aqui. Eu quero melhorar as operações, fazer screening, acessar produtos, PI, tecnologia, mas ela pode resolver alguns aqui. Dessa forma, você fica alinhado, seu time fica alinhado, fica todo mundo alinhado. E, por fim, no terceiro passo, então, assim, cara, olhar para a estratégia, rever o planejamento, né? Depois olhar, distribuir em tática, validar operacionalmente, alinhar isso dentro da empresa, com ferramental simples de preferência, não, se você está começando principalmente, não fazer uma coisa muito mirabolante, porque senão você não consegue sair do lugar, e aí executar estrategicamente e medir resultados, que é uma coisa que as pessoas também não fazem, né? Às vezes faz ali, mas não sabe nem como medir o resultado. Então, eu trouxe aqui, não trouxe um beabá sobre como executar tudo isso, apesar que existem algumas formas interessantes de como executar, mas seria extremamente longo. Eu trouxe algumas regras de ouro, eu vou falar sobre elas de maneira, acho que talvez gostaria que vocês visualizassem de maneira o quão interessante é essa visão. A primeira coisa é minimizar a burocracia, né? Então, as empresas têm dificuldade, né, principalmente as grandes, têm dificuldade em minimizar a burocracia. E é lógico, é bacana minimizar, lógico, a startup vem rapidamente, entra, mas o que você tem que perceber é que minimizar a burocracia, nesse caso, é vantagem competitiva. Por quê? Se no seu nicho de mercado, você é uma empresa, sei lá, de alimentos, food, né? Cara, a startup está ali, ela está buscando parceria, ela tem que crescer, ela não pode esperar. Se ela vai no seu concorrente é não burocrático, consegue colocar para dentro, fazer um piloto rápido e colocar as coisas para rodar de maneira rápida, ele saiu na frente, entendeu? Então, assim, não é uma questão de, putz, vamos minimizar a burocracia, não é uma questão, como é que eu posso dizer? Não é uma questão, vamos tentar, não, você tem que minimizar. Se você quer ser ágil, certo? Tem que minimizar essa burocracia para que você seja a empresa escolhida, para que você seja reconhecida pelas startups como uma empresa bacana para se trabalhar, correto? Então, esse primeiro ponto, minimizar. Segunda coisa, em termos de mindset, o mindset de Method Funding, né? Nada mais é do que um mindset do investidor ali, certo? Quando você vê uma empresa nascente, ela não recebe um aporte gigantesco
de primeira, né? E daí já sai rodando aí. Não, porque tem um risco alto, certo? Então, o que se faz? Geralmente, o cara recebe um pequeno aporte, depois esse aporte vai aumentando. Esse portfólio de investimento, você expande ele, investe em várias empresas, certo? E depois você vai... algumas delas vão crescendo, conforme elas vão crescendo, você vai investindo mais, ou senão o investidor da próxima rodada coloca um investimento maior. Por que é importante olhar dessa maneira? O que às vezes a gente está acostumado a fazer na Big Corp aqui, né? A gente olha para o mercado e fala, pô, eu preciso de uma solução, você cota ali duas gigantescas que entregam aquele tipo de solução, sei lá, de automação para a sua linha inteira, aquele orçamento gigantesco, aquele custo também gigantesco, você tem uma tacada só ali. Só que, às vezes, se for uma solução já bem consolidada, se for uma coisa que já está bem feito ali, que já é uma coisa de mercado, bacana, tudo bem, funciona assim. Agora, quando você está querendo sair um pouco da caixinha e fazer uma disrupção, você não pode colocar todos os seus ovos numa cestinha só, digamos assim. Então, o mindset de Method Funding, seja para startups externas, ou seja para startups que estão sendo montadas dentro do seu próprio processo de startup interna, a questão de você fazer o processo, daí entender, trazer resultado, colocar mais um pouquinho, fazer validação, né, com os times, com o board advisors, ou seja, com o time executivo ali da empresa, para poder fazer o crescimento, é essencial para que você tenha sucesso. Então, não fazer, se vou pegar só as startups, pega algumas startups, pelo menos isso costuma funcionar muito melhor. A gente já teve sucesso em resolver desafios de empresas dessa forma, muito mais do que quando a empresa quer apenas uma única solução. Então, o mindset de ir investindo aos poucos e testando várias coisas e achando o que é melhor para você é o que funciona geralmente nesse modelo, e nada mais do que a aplicação do modelo startup ali, ou modelo de investimento startup dentro da sua própria empresa. Manter o foco, né? Manter o foco. Por que eu falo isso? Porque também é muito comum, o mundo de inovação é sempre bacana, né? Tem coisa nova o tempo todo, novas empresas o tempo todo, e é muito fácil de você se perder, muito fácil de você começar a ver coisa demais e começar a se envolver com coisa demais, né? Então, manter o foco é essencial, tentar manter o foco em termos de quais são os nossos objetivos, tentar trazer um pouco, não dá para trazer 100%, mas trazer um pouco do pragmatismo que geralmente você tem na sua operação tradicional, trazer um pouco desse pragmatismo para a sua operação de inovação. Não é a mesma coisa, nem deve ser a mesma coisa, mas olhar para a inovação, né, com esse modelo, cara, tem um objetivo, tem tática, tem coisa, é essencial, e muita gente erra nesse aspecto, tá? Outra coisa, não medir somente retorno do investimento, né? Se você for para frente, muitas vezes a gente vê o pessoal defendendo o projeto internamente na empresa, né? Às vezes um gestor defendendo aquele projeto ou aquela visão de conexão com startup internamente é cobrado pelo ROI, o famoso retorno de investimento. Tentar trazer outras coisas para a mesa também. Por quê? Porque quando você está falando de inovação, pode ser que o retorno não venha no mês seguinte, né? Pode ser que não venha na primeira rodada que você faça. É esperado que tenha ROI, mas é importante que você tenha algumas outras métricas para que você possa acompanhar a evolução em termos da direção que você está indo, tá? Eu vou dar alguns exemplos para frente para tirar um pouquinho isso da frente, mas em termos de framework, você pode medir execução, se você está fazendo o que foi combinado, se a sua equipe está evoluindo, mudança de comportamento no time ou no impacto no cliente, interno, externo, e também impacto financeiro. Não é para deixar de medir, mas visualizar que a inovação tem métricas de aprendizagem e outras métricas, tá? Recomendo até ao pessoal que não conhecer essa visão, dar uma olhada, procurar um pouquinho de métricas de inovação aí. Aqui eu coloquei como exemplo, para vocês entenderem um pouquinho, só para trazer mesmo como exemplo, bem rápido, um pouquinho de métrica. Então, por exemplo, se você tem projetos de inovação e você está ali com o seu... buscando startups para resolver certos desafios da sua organização, seja quais forem, vamos olhar aqui, por exemplo, na coluna impacto no cliente, né, que eu falei aqui, é um terceiro momento aqui, o terceiro ponto que você pode, além do impacto financeiro, né? Como que eu olho, time to market, será que essa startup está melhorando o time to market? Tempo para a primeira receita do novo produto, não a quantidade de receita que eu tenho, às vezes, com aquele novo produto, mas o tempo para gerar a primeira receita, para colocar ele no mercado, ficar mais rápido, né? Satisfação dos clientes, market share, será que eu consigo, mesmo que o ROI não seja tão rápido, que vai demorar um pouquinho mais, será que eu aumento o market share? Time to market, custo de aquisição de cliente, será que está diminuindo o meu custo de aquisição de cliente? Impacto na marca, percepção do cliente sobre a empresa. Então, assim, tem uma série de outras métricas, o que não significa que o ROI não é para ser medido, né? Mas entender que quando você vai inovar ali,
principalmente no modelo que você tem o Method Funding ali, você precisa de uma estratégia um pouco ampliada, tá? Então, bom, pessoal, eu falei que tinha 3 passos, que eles eram para trazer um pouco para a prática mesmo, então trouxemos várias ferramentas. As ferramentas que eu falei, elas podem ser baixadas aqui, né, nesse bit.ly.vhblog2701, tá bom? Então, você consegue entrar lá e baixar as ferramentas. Inclusive, lá no começo eu falei que a gente tem, junto ao Corporate Startup Checklist, que é esse daqui, né, que é para você visualizar e tentar trazer um pouco alinhamento estratégico, né, em termos dos objetivos, por que você está fazendo isso, por que você quer se conectar com startups, né, por que, qual a razão. Eu recomendo que vocês deem uma olhada e tenham um pouquinho de explicação no site também sobre como usar essa ferramenta aqui, o Innovation Assessment Canvas. Ele não é um assessment para saber exatamente como você está, tá bom? Mas ele é um assessment sobre extrair da time de liderança qual a visão de futuro em relação à inovação, incluindo inovação em relação à conexão com startups, quais são as oportunidades, como que o time está enxergando, tá? Então, ferramenta bacana para usar junto, ela é praticamente autoexplicativa, então entra lá, você consegue ter uma boa ideia ali de coisas que você precisa olhar quando você está fazendo esse planejamento, e é simples de fazer, não vai fazer que o planejamento seja infindável, né? Muito mais um modelo ágil para que você possa ter uma primeira visão e começar a trabalhar tendo informação já, tá bom? E tendo alinhamento, certo? Bom, eu tenho alguns cases aqui que eu não vou entrar em detalhe, eu realmente acho que pelo tempo que a gente tem, né, eu não vou entrar em detalhe, mas eu vou falar um pouquinho. Bom, a gente tem vários cases bacanas de mapeamento e screening de ecossistema, com a AES, por exemplo. A gente fez um mapeamento para achar startups para serem investidas pela AES, podemos falar. Então, quiser entrar no nosso site, está aberto ainda lá. Inclusive, se tiver, para esse ano já fechou, mas se tiver startups ou projetos que querem ser desenvolvidos ali junto à AES, pode fazer. Acho que um case muito bacana da Semana da Inovação da L'Oréal, né, onde a gente aplicou boa parte dessas coisas que a gente mostrou aqui para vocês, e a L'Oréal também aplicou, porque ela tinha uma visão de objetivos em vários impactos, né, como pessoa e cultura, processos internos, ecossistemas de inovação e relacionamento com startups. Então, fizemos um baita de um projeto lá, durante uma semana inteira entregamos um projeto muito bacana, para mais de 800 colaboradores, né, lá em São Paulo, muito interessante. Se quiser saber mais como foi feito isso, fala com a gente, é bem bacana, e assim dá para você ter ideias de como você pode montar, às vezes, uma coisa dentro da sua própria empresa. Como cliente interessante também na área de indústria 4.0, o case da Philips, né, que é a TPV e a AOC, bem interessante também. A gente fez um screening, achou startups para resolver desafios bem específicos da indústria. Ela está rodando agora esse projeto. Acho que um outro projeto bacana é o projeto da Build, onde a gente ajudou aí a Build com startups internas, está ajudando, na verdade, né, a Build montar suas próprias startups dentro, para que elas rodem, cresçam no modelo escalável, e está indo muito bem. Quem quiser mais informação, quiser conversar com eles também sobre como está indo, podemos fazer isso. Tem mais muito, tem alguns cases de startups, que eu não vou entrar em detalhe, mas são startups muito bacanas. Meu Chapa, para carregamento e descarregamento, sensacional, está desrompendo o mercado, startup montado aqui com a gente, com menos de, tem aí 1 ano e pouco. Cover, uma startup na área de música, SaaS, né, Software as a Service, B2C, alto crescimento, muito bacana. Izeagro no agro. E aí, é isso daí, pessoal. Acho que, de maneira geral, está aqui meu e-mail, erico@venturehub.se. Espero mesmo ter trazido um pouco de informação para você levar para a prática, né? A gente também gosta de trazer informação para que essa informação possa ser utilizar a informação para espalhar conhecimento aí dentro da sua organização, para espalhar conhecimento dentro do seu time. Por isso que a gente foca bastante em ter ferramentas, em ter coisas práticas que você pode sair daqui hoje, né? E amanhã já possivelmente começar a aplicar alguma coisa ou trazer mais cadência aí para o seu processo de inovação. Tá certo? Então, estamos aí para poder ajudar. Fico contente com a presença de todo mundo e muito obrigado.